Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, então, a gente vai tratar sobre dois assuntos bem importantes no Revit, tá? Um é a importação de arquivos e vínculos de CAD, tá? Então, a gente vai trazer os nossos desenhos do CAD para cá para o Revit. E o outro, então, é a configuração das paredes, tá? Que é essencial na hora da gente representar o nosso projeto arquitetônico. Vou apresentar aqui minha tela. E aí, então, a gente vai iniciar, tá? Eu vou fazer toda a configuração novamente para que vocês sigam esses passos também, vão pegando esses detalhes que a gente sempre tem que fazer, tá? Então, eu venho em novo projeto. Em vez de modelo de construção, eu vou sempre procurar aqui e vou utilizar essa segunda opção, Default BRA PTB, tá? Então, ele vai abrir esse meu arquivo .rte, que é o arquivo de Revit. Não, ok. Ele vai abrir, então, o meu arquivo aqui. Eu estou com a minha tela de Revit pronta para iniciar o trabalho, mas primeiro eu tenho que iniciar as minhas configurações. Então, eu venho aqui na aba Gerenciar. Aqui, então, nessa opção Unidades do Projeto, eu vou clicar nelas. Vou utilizar aqui o comprimento, então, metros, tá? Casas decimais, então, vou utilizar sempre duas. Vou dar um OK. Na inclinação, então, eu vou ter, em vez de graus, percentual e duas casas decimais também. OK. E OK, então, a minha primeira configuração já está pronta. Venho para a minha configuração da localização, então, ele vai abrir aqui Brasília como o meu mapa padrão, né? Eu vou procurar utilizar aqui, então, sempre Erechim. Eu posso vir com essa casinha aqui direto, baixando ela, não preciso pesquisar ali, porque às vezes ele não dá mesmo, então é melhor a gente... Ó, daí eu vou aqui. Rio Grande do Sul ele já puxa Porto Alegre, mas não, né? Então a gente vai em Erechim mesmo. Olha, eu botei quase em Gaurama. Já vou centralizar aqui em Erechim. Então, tanto faz o ponto. É só para que a gente tenha esse costume de sempre fazer essa configuração, né? Então, o nosso projeto vai ser sempre em Erechim, tá? Vou dar um OK. Ele carregou. Então, depois que eu fiz essas duas configurações, eu vou vir aqui em elevações. Eu vou vir sempre na norte. E aí eu tenho meu nível 00, que é o meu nível do térreo, né? Eu vou substituir aqui. Dei dois cliques em cima do nível 1, eu vou botar térreo. Letra maiúscula. Ele vai pedir para mudar as vistas correspondentes, eu vou dizer que sim. E o nível 2, então, eu vou colocar superior. Vou dizer que sim. Nessa nossa primeira opção aqui, eu vou configurar somente dois pavimentos, tá? Para a gente fazer alternância de diferentes modelos de trabalho. E aqui eu vou configurar 13 metros de altura, tá? Do meu pé direito. Então, ele baixou aqui automático. Ok, não vou colocar mais nada. Aqui eu já tenho as minhas plantas renomeadas. Terreno sempre vai ficar aqui como terreno. E esse símbolozinho significa o norte do projeto e o norte verdadeiro, tá? Mas a gente vai trabalhar no térreo. Então, essa aqui é a minha opção, tá? E aí, então, o que a gente pode fazer? A gente pode sempre trabalhar no Revit
trazendo um outro desenho para que a gente possa passar por cima dele aqui no Revit, que é uma opção bem fácil, bem simples de se fazer, tá? E para a gente fazer isso, então, a gente pode utilizar duas formas. Então, eu estou ainda na minha aba gerenciar, tá? Mas agora o que eu quero é inserir, tá? Então, eu venho nessa aba inserir aqui, e eu tenho duas opções de trazer um vínculo de CAD ou importar um CAD, tá? Então, o que significa isso? Significa que eu vou trazer um arquivo do meu CAD para que eu possa desenhar por cima dele. A diferença deles é que o vínculo de CAD, eu posso recarregar esse meu projeto a partir do momento em que eu fizer modificações no CAD, tá? E o importar CAD, ele não traz essa opção, então eu tenho que estar com o meu objeto ali, meu desenho totalmente finalizado, né? Qualquer projeto que eu vou fazer, e importar ele para o CAD. Se eu fizer alguma alteração, eu não vou conseguir recarregar essa alteração no CAD, tá? No Revit, desculpa. Então, eu vou fazer primeiro essa importação do CAD, para vocês verem a diferença, tá? Então, eu venho aqui em importar CAD. Eu já separei um arquivo para importar, então vocês vão ter acesso nele no portal, tá? Ou na Google Classroom. Aí vocês vão em buscar, tá? Eu botei aqui na área de trabalho. Na verdade, ele está nos downloads, tá? Então, eu tenho essa opção teste de Revit, tá? E aí, o que eu vou fazer com essas configurações que tem aqui embaixo, tá? Eu posso habilitar essa configuração aqui apenas na vista atual, então eu já coloquei ali no meu térreo, então é no térreo que eu vou colocar, é uma planta do térreo. Se eu tivesse um segundo pavimento, eu teria que importar outra planta lá no segundo pavimento, então por isso a gente usa essa opção apenas à vista atual, tá? Aqui nos tipos de arquivo, então, eu posso trazer o DWG, eu posso trazer o DXF, então, SketchUp, Rhino, então, são outros arquivos compatíveis, tá? Mas o nosso interesse é o DWG do CAD mesmo. Por que ele traz essas outras opções? Porque essas opções aqui também são opções que trabalham com o sistema CAD, tá? Aqui, então, eu posso trabalhar com as cores do meu projeto. Então, eu tenho a opção de preservar, inverter ou preto e branco. Eu sempre uso, a minha opção sempre é preto e branco, tá? Mas se vocês gostarem de preservar as cores, ele vai trazer as cores dos layers exatamente iguais, tá? E aí vocês conseguem visualizar quando a parede está passando por cima, ela vai apagando o restante do desenho ali, né? No caso, ela vai omitindo aquela vista. Então, pode ajudar bastante. A minha opção é preto e branco, então eu vou usar essa aqui. Aí, camadas e níveis, a gente tem a opção de trazer, assim, todas as camadas que a gente faz, então seriam todos os layers do AutoCAD. E aí eu tenho a possibilidade de trazer só os visíveis ou especificar quais são os layers que eu quero trazer. Então, o Revit dá essas opções de configuração lá do nosso arquivo do CAD, tá? Então, eu vou trazer todos. Unidades de importação é importante que a gente especifique, tá? Faz essa autodetecção, mas às vezes não dá muito certo. Então, tem algumas coisas no Revit que ainda não funcionam exatamente como deveriam, tá? Então, eu vou trazer sempre métodos aqui para não ter problema. Corrigir linhas fora do eixo, então ele vai corrigir alguma linha que tiver desconfigurada, tá? Fora do nosso eixo. E o posicionamento, então, eu tenho aqui várias opções de posicionamento, tá? Centro para centro, automático da origem para a origem interna. Então, isso aqui, de acordo com o posicionamento do desenho de CAD de vocês, ele vai trazer, então, essas opções aqui de colagem, né? No caso de colocar o arquivo no CAD. Eu gosto sempre de manual centro, que daí eu mesmo vou posicionar, tá?
vou vir aqui em abrir, e ele vai ficar carregando um pouquinho, né, porque ele fica um pouco demorado aqui no meu computador. Vocês podem ver que ele processa aqui embaixo, ó. E aí eu posso mexer o meu arquivo aqui e trazer, centralizar ele, então, nessa marcação das elevações. Existe um problema aqui nesse meu desenho, se vocês forem observar bem no canto aqui embaixo, ele tem mais alguns elementos que não foram apagados lá do AutoCAD. Então, é sempre interessante que a gente abra o AutoCAD e dê um zoom extend para ver tudo que tem na tela. Então, limpe essas informações que estão a mais aqui no nosso desenho, porque isso pode gerar algum transtorno na hora dessa importação, tá? Então, por exemplo, se eu quiser colocar posicionado ali de outra forma, centro para centro e tal, ele não vai me colocar esse arquivo como ele está no centro dessas elevações, porque ele já tem, então, esses outros elementos pequenininhos aqui no meu arquivo. Então, ele considera tudo isso, né, para localizar o centro do meu arquivo. Bom, vou colar aqui, e aí vocês podem ver aqui, ficou... São só algumas linhas, elas nem aparecem quando eu seleciono, só quando eu seleciono aqui alguns bloquinhos, tá? E aí, então, eu tenho aqui o meu desenho, tá? Esse desenho, ele tá salvo aqui na minha tela agora, ele fica visível, tá? E aí eu posso fazer, assim, por exemplo, pegar uma parede de forma bem genérica, não vou configurar nada, e passar por cima aqui do meu arquivo, tá? Aí, ó, eu já posso passar por cima do arquivo. E aí ele vai sumindo, então vai omitindo, assim, o que tem embaixo, né? Porque é como se essa parede ela ficasse mais para cima, tá? Vou desfazer isso e vou mostrar agora para vocês uns detalhes, tá? Então, aqui, vocês podem observar que essa vista, ela está visível. Quando eu terminei de trabalhar com ela, eu posso vir aqui na aba de propriedades do meu desenho, sem ter nada configurado, e eu venho aqui nessa opção de visibilidade e sobreposição de gráficos, tá? Vocês podem ter ela um pouquinho mais para baixo, então tem que mexer a barra de rolagem, que depende do que vocês têm de altura aqui nessa aba de navegador. E eu venho em editar, tá? Então, nessa opção aqui, eu venho em categorias importadas e eu posso desabilitar esse meu arquivo que eu estou utilizando. Então, eu clico aqui, dou um OK, ele vai sumir da minha tela. Então, quando eu finalizei meu desenho de Revit e vou imprimir, botar nas pranchas, por exemplo, eu vou sumir com esse desenho, né? E vou apagar essa, esse arquivo que eu trouxe e vou deixar só o meu trabalho do Revit já pronto, tá? Então, se eu tiver mais alguma modificação para fazer, quiser habilitar, eu venho em editar novamente ali, categorias importadas, tá? Habilito teste de Revit, dou um OK, prontinho. Então, é sempre nessa opção aqui onde está o mouse, visibilidade e sobreposição de gráficos. Então, é aqui que a gente vai habilitar e desabilitar esta vista que a gente tem, tá? Então, vocês observem aqui, depois que eu importei o meu arquivo de CAD, eu visualizo que tem alguma coisa errada aqui. Então, ele não está com uma parede aqui nesse pedaço. O que eu precisaria fazer nesse caso? Como eu fiz uma importação de um arquivo de CAD, ele não tem como eu corrigir isso no CAD e puxar para o Revit sem ter que fazer todo esse procedimento de novo, né, e colar essa vista onde eu quiser. Então, se eu não tiver um meu desenho bem finalizado, a opção que eu posso fazer é trazer um arquivo com vínculo de CAD. Aí sim eu posso fazer essa modificação no meu arquivo, né? E depois recarregar ele aqui, tá? Então eu vou apagar para vocês verem aqui.
E a gente vai fazer, então, aqui no térreo. Eu vou trazer, então, lá na vista, desculpa, em inserir. Nesse caso, eu vou utilizar um vínculo decade, tá? Então, eu vou trazer esse vínculo decade aqui, teste Revit, novamente. As opções são praticamente as mesmas, já está tudo configurado. Vou colocar no manual aqui de novo e vou abrir. Ele demora um pouquinho para carregar, ó. E eu vou colar ele aqui no centro. Eu prefiro sempre essa opção de trazer de forma manual e colar aqui no centro, porque eu acho a mais adequada, porque daí a gente não perde o arquivo, porque às vezes ele se cola numa vista diferente ou fora dessa área de trabalho que a gente está fazendo, né? E aí fica chato de encontrar o arquivo. Acho interessante vocês tentarem fazer esse procedimento de novo, se não der certo na primeira vez, porque às vezes ele não funciona mesmo. Aí então vocês podem trabalhar ali com, deixa eu botar de novo, com essa opção aqui, então, do posicionamento, vocês podem tentar importar de outras formas, tá, esse arquivo, mas sempre desfazendo essa operação anterior que vocês fizeram. Então, se ele deu que colou o arquivo, ele vai dar uma mensagem aqui que deu errado e tal, então tem que dar um Ctrl Z e refazer essa operação, tá? Eu nunca esqueci de dar o Ctrl Z, senão ele vai colar várias plantas ali, mesmo que algumas de forma omitida, né? A gente não consegue visualizar. Mas enfim, então eu coloquei aqui o meu arquivo decard e nesse caso ele tem um vínculo decard, tá? Então esse arquivo decard aqui ele tá com um problema, né? E aí eu visualizei que ele tem esse problema e vou precisar corrigir lá no CAD. Então, como tem esse vínculo, eu posso corrigir o CAD, fazer um salvamento e recarregar ele novamente aqui. Então, eu vou lá no CAD. Ó, eu já fiz essa minha correção aqui na lateral, tá? Eu vou dar 2 cliques aqui com o botão, com a bolinha do mouse, para ver o que, que eu tenho aqui de elementos na minha tela. Vou dar uma visualizada aqui se eu posso apagar alguma coisa. Às vezes esses blocos aqui, pode ser que eu vou explodir eles. Não, na verdade, eu vou deletar eles para que eles não tragam nenhum vínculo de algum elemento que esteja bem fora da minha tela. Então, eu vou tirar esses blocos mais problemáticos. Tirei também a Shura aqui sem querer. Vou deletar tudo isso, tá? Então, a princípio tá funcionando tudo certinho. O que eu vou fazer? Vou salvar esse meu arquivo. Tá? Então, eu salvei aqui no meu CAD. Já deu aqui que ele tá salvo, né? Vamos salvar de novo para não ter perigo. E aí eu volto para o meu Revit. Ele não vai fazer isso imediatamente. Então, não tem como a gente trabalhar ali. Ele não tem esse vínculo tão direto assim. Mas o que acontece? Agora eu posso recarregar esse meu arquivo aqui com as alterações que eu fiz. Então, eu venho sempre nessa aba gerenciar e aí eu posso gerenciar os vínculos de CAD, tá? Então, vínculos em formato CAD, clico em teste Revit e aí eu coloco recarregar, tá? Boto recarregar, ele vai carregar de novo, boto OK. E aí vocês podem ver que apareceu a minha parede aqui, sumiu todos aqueles elementos que eu tinha feito, né? Então, de modificações, tá? Então, essa é uma opção que a gente pode trazer com o vínculo decad. Se eu tiver movido esse meu arquivo para outro lugar do meu computador, daí eu posso fazer o seguinte: eu posso vir em gerenciar vínculos, formatos CAD, daí eu clico aqui e venho recarregar de, daí eu posso achar o arquivo em outra pasta ou renomeado, como eu tiver feito essas alterações. Então, é recarregar de e não simplesmente recarregar. Dou um OK, tá?
E aí, então, eu vou ter o meu arquivo aqui pronto para ser trabalhado. Tá? Então, essa aqui são duas formas diferentes de trazer um arquivo DCAD, tá? É bem bacana que a gente saiba essas duas formas de fazer esse arquivo, de trazer ele, né? Porque às vezes a gente não precisa trazer o vínculo DCAD, simplesmente pode importar o CAD mesmo, né? Sem necessidade nenhuma de se trabalhar, então, com esse vínculo, tá? Às vezes o vínculo de CAD dá muito mais problema para trazer para dentro do Revit do que importar o CAD, que ele vai colar direitinho ali na tela de vocês, tá? E então, depois que eu já tenho esse meu projeto aqui pronto, né? Já trouxe ele para o Revit. Falta, então, eu começar a transformar ele em 3D. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, eu venho assim na minha aba arquitetura, e aí eu tenho várias opções aqui para trabalhar, né, agora na construção desse meu projeto, tá? Então, no próximo vídeo, eu vou trazer para vocês como é que a gente vai trabalhar com as paredes para que a gente consiga, então, fazer elas, trabalhar com esse nosso arquivo de forma 3D e começar a utilizar o Revit, certo? Então, aqui eu vou só finalizar esse vídeo e assistam, então, o próximo vídeo para a gente visualizar as configurações das paredes.